Eu acho que não. Esse é o problema. Por isso que o áudio ficou horrível na. Tá pegando o microfone da câmera. Em vez do microfone. Agora sim, agora vocês vão conseguir me ver. Beleza, estamos live. O PC é touchpad, então eu posso usar sem mouse aqui mesmo. Ok, então vamos embora para Romanos capítulo 8. Não pensei que a gente ia fazer tanto progresso nessa série tão rápido. Romanos, Romear, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Dessa vez eu não vou colocar as escrituras na tela, por motivos óbvios. Que eu não consigo acessar o Restream que está nessa janela aqui. Não consigo enxergar. Mas eu vou dar um jeito de resolver isso em outro momento. Romanos, capítulo 8. Me avisem quando vocês estiverem aí já. Aqui. Beleza, vamos embora. Vou ler devagarinho, fazendo meus comentários à medida que... Estabelecendo o contexto, alguém se lembra, na verdade, o que nós traçamos no último capítulo? Alguém tem essa memória ainda vívida? Nós falamos sobre, só que não lembro essa parte, duas Torá, da carne nós vamos orar própria. Isso. Voltando para o versículo 23 do capítulo 7, mas eu vejo outra Torá, outra lei, outra regra nos meus membros, guerreando contra a Torá da minha mente e me trazendo ao cativeiro da Torá do pecado, a qual está nos meus membros. Ó homem miserável que sou, quem me libertará do corpo da morte? Rodú seja a Yahweh, através de Yahushua Yahweh HaMashiach, nosso Salvador, para que, então, com a mente eu mesmo sirva a Torá de Yahweh, mas com a carne, a Torá do pecado. Então, nós vamos para Romanos 8:1, que mesmo que exista a Torá do meu corpo, a Torá da carne, a qual me leva para o pecado, não há nada, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão no Mashiach Yahushua Yahweh, que não caminham de acordo com a carne. Nós temos um qualificador muito importante aqui. Em nada há agora condenação para aqueles que estão no Mashiach Yahushua Yahweh, que não caminham de acordo com a carne. E a gente vai elaborar mais sobre isso depois. Mas que caminham de acordo com o Ruach de Yahushua Yahweh. É importante salientar que essa falta de condenação, como eu disse antes, ela só acontece para quem está ou é no Mashiach Yahushua, em outras palavras, no corpo dele. Ou seja, para aqueles que se encontram não isolados, como cavaleiros solitários, a gente tem que estar ou ser no Mashiach Yahushua. Só que a gente já sabe que o Mashiach subiu. Não dá para ver ele agora. Então, a única maneira de ser ou estar nele é viver num corpo, como nós estamos aqui, como o Sholiach está lá na Flórida. Tem isso, esse é o primeiro qualificador aqui. Nós temos que ser parte de algum dos membros do Mashiach. O nosso povo não habita sozinho, nós não somos solitários. Pode ser virtual ou presencialmente. Nós temos o fortúnio, né, a bondade de Yahweh de podermos estar junto de um corpo físico. Nós temos pessoas ao nosso redor o tempo inteiro. Mas pessoas como a Lia, na Argentina, pessoas como a Sharon, em Trinidade, que é a única congregação que tinha lá, o líder morreu, Abinoassa, agora eles estão meio sozinhos lá. Pessoas como os Hots, que estão lá na Carolina do Sul, só entre a família, eles estão sozinhos, solitários de um corpo, né? O corpo do Mashiach funciona, mas ele funciona para aqueles que nele estão. Se nós não estamos dentro, como é que a gente vai colher os resultados? E outra coisa, essa falta de condenação
só funciona para aqueles dentro do corpo do Mashiach que também caminham segundo o Ruach de Yahweh. Ou seja, que tem o Ruach dentro e, portanto, recebem o direcionamento de Yahweh através desse Ruach. Não através do medo, da dúvida, da preocupação, da condição financeira. Em outras palavras, é só o Ruach de Yahweh que nos movimenta, que nos faz tomar decisões, que nos faz alterar o comportamento, que nos faz tomar qualquer tipo de rumo. O Xolé fala muito disso. E ele falou muito para mim, para minha esposa, falou muito para a Roxiana. Acho que falou para o Natan também. Se vocês estão indo para Campina porque Yahweh está chamando, o dinheiro não é um fator. Ah, mas como assim o dinheiro não é um fator? Dá para viajar sem dinheiro? Tecnicamente não dá. Mas Yahweh é dono do ouro e da prata, então não é um fator para se considerar. Se ele te chamou, e o Natan é testemunha disso, se ele te chamou, você pode ter 50 pila no bolso e 300 pila no limite do cartão. Yahweh vai fazer tu ir, só que você tem que dar o primeiro passo, como o Xolé falou hoje. Versículo 2. Pois a Torá do Ruach Tachaim, no Mashiach Yahusha Yahweh, me fez livre da Torá, do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá não pôde fazer, porque era impotente a respeito da carne do homem, Yahweh, enviando o seu filho na semelhança da mesma carne pecaminosa, condenou todo o pecado por meio da sua própria carne. E eu sei que na RSTNE, para vocês que estão lendo em inglês, ali diz, condenou a carne pecaminosa do homem. Só que eu dei uma pesquisada, estava conversando com o Xolé ontem, e eu achei 7 testemunhas, mais ou menos, da Peshita Aramaica, da King James, só para precaução, do Massorético e da Septuaginta, que falam que o Mashiach condenou todo o pecado pela própria carne. Ele não condenou a carne pecaminosa do homem, porque daí não faria sentido. Ou ele veio para nos salvar ou para nos condenar. Ele não ia fazer a mesma coisa na primeira vinda. Ele vai condenar o mundo agora na segunda. Ele vai batizar com fogo. Mas na primeira, e aí o Xolé até mandou uma mensagem, ele não alterou ainda no site, mas ele mandou uma mensagem agora, está revisado. Estava dando um aspecto contraditório ao Mashiach. Mas o jeito que tem que ler é: pois o que a Torá não pôde fazer por causa da sua impotência a respeito da carne do homem, Yahweh enviando o seu filho na semelhança, na imagem da mesma carne pecaminosa, ou seja, Yahweh mandou o filho dele com a aparência pecaminosa como a nossa, com a própria carne, condenou todo o pecado pela própria carne. Ou seja, no sacrifício dele, ele falou, está terminado, eu condenei todo o pecado, eu perdoei todos os seus pecados passados, presentes e futuros. Vocês ainda talvez continuem pecando, mas não serão mais condenados por isso. E a gente vai elaborar nisso aqui. Nesses versículos 2 e 3, há um corte profundo, igual a espada do Ruach, que corta entre o tutano e a alma. Há um corte profundo, separando entre o corpo e o Ruach, o corpo físico e o Ruach. Pois o que a Torá não podia fazer por conta da sua impotência... Mas como assim a Torá é impotente? A respeito da carne dos homens, Yahweh, enviando o seu próprio filho, conseguiu a condenação do pecado pela própria carne. Em outras palavras, por causa do sacrifício do Mashiach, o nosso pecado foi completamente condenado. O nosso pecado foi completamente condenado. E, portanto, perdoado de uma vez por todas. Ou seja, o corte profundo se dá, pois a nossa carne contaminada, a nossa carne pecaminosa foi condenada. Mas os nossos ruachim foram completamente perdoados. E isso é confirmado nos versículos 4 e 5. Eu vou repetir. O corte aqui é que através do sacrifício do Mashiach foi completamente separado. Carne e ruach. E voltando ao capítulo anterior, o Sholiach Shaul falou: com o meu ruach eu sirvo o mestre Yahweh, mas o meu corpo ainda serve a Torá do pecado, porque a nossa carne não vai ser justificada até o Mashiach nos tornar, até o corrupto vestir o incorrupto. Então a nossa carne está perpetuamente num piloto automático de condenação. E o que o sacrifício do Mashiach fez foi deixar isso extremamente claro. Agora, aqueles que caminham carnalmente vão ser condenados. E aqueles que caminham pelo Ruach não vão ser. Vai começar a fazer mais sentido isso. A carne está condenada. Foi-se. Por quê? Porque Yahushua não salva a nossa carne. Quando ele nos ressuscitar, ele não vai ressuscitar o corpo pútrido que apodreceu no chão.
ele vai nos dar corpos incorruptíveis novos. Começa a ficar mais claro. E isso quebra todos os argumentos anti-Torá do Sholiach Shaul. Porque ele não está falando contra a Torá. Ele está falando pró-Torá de uma maneira que faça sentido, completo, seu sentido perfeito com o Mashiach nela. Nos versículos 4 e 5, então, a gente consegue confirmar o 2 e o 3, que a tzedakah da Torá pudesse ser cumprida em nós. Que tem os seus alahot, ou caminham, não de acordo com a carne, mas de acordo com o ruach. Pois aqueles que são segundo a carne se importam com as coisas da carne. Mas aqueles que são segundo as coisas do ruach se importam com as coisas do ruach. Então, a justiça da Torá é a justificação. Basicamente, a Torá nos foi dada no Monte Sinai para que nós pudéssemos ser limpos, para que a gente pudesse ser ajeitado, para que nós estivéssemos prontos para habitar com Yahweh. De que o Sholiach chama todos os Shabbats? Ensaios. Então, a Torá nos foi dada para nós ensaiarmos, para estarmos prontos para habitar com Yahweh. Porque se lá em cima vai ter Yom Teruah, vai ter Yom HaKippurim, vai ter Shabbat, vai ter Rodesh, e a gente nunca praticar, a gente vai chegar lá, tá, mas o que é isso aí que vocês estão fazendo? Então, a Torá, esse foi o objetivo dela. Ah, mas a gente não leu que ela era impotente? Sim, ela era impotente. Tanto que tinha um sistema de sacrifício diário. Porque ela era tão impotente de justificação, não tinha um sacrifício perfeito no Mashiach. Porque o sangue dos animais não era capaz de justificação perpétua. Só o Mashiach consegue fazer isso. Significa que a gente não pode mais fazer a Torá? Não. Como o Sholiach falou, a Torá são pétalas de rosa do nosso amor para Yahweh. E o Mashiach disse em Yohanan 14:15, aqueles que me amam vão obedecer meus mandamentos. Por quê? Se tu não consegue obedecer algo simples, que é separar o sábado, você não vai conseguir acreditar que ele é um ser imortal. Demanda fé. Então, versículo 4. Versículo 3 de novo, para estabelecer o contexto. Pois o que a Torá não pôde fazer, porque ela era impotente a respeito da carne dos homens, Yahweh enviando o próprio Filho na imagem dessa mesma carne pecaminosa e pró-pecado, condenou todo o pecado pela própria carne, para que a tzedakah da Torá pudesse ser cumprida, ou seja, para que a Torá tivesse sentido, para que ela fizesse efeito. Sem o Mashiach, a justificação da Torá não serve para nada, porque só o Mashiach nos salva. Para que a tzedakah da Torá pudesse ser cumprida em nós, que não tem os seus alahot segundo a carne, mas segundo o ruach, pois aqueles que são de acordo com a carne se importam com as coisas da carne. O que seria a coisa da carne? Dinheiro, preocupação, doença, segurança, coisas que o nosso Abba já nos deu. E às vezes a gente não tem ainda, porque talvez não seja a estação, talvez nós estejamos na fase do deserto, faz parte também. Porque lembra que tudo que Yahweh faz é cíclico, né? Então a gente sai da escravidão, passa pelo deserto, aí depois Yahweh dá uma empresa de limpeza. Porque tem os ciclos. Depois Yahweh dá alunos. Tem os ciclos. Depois Yahweh dá o trading. Depois de passar anos lutando. Existe o ciclo. Mas Yahweh nos deu essas coisas. Ele falou, vocês são cabeça, não cauda. Existe um qualificador para isso. Então a justiça da Torá é a justificação. Basicamente ela nos foi dada para que a gente pudesse estar a par de habitar com Yahweh. Porém, como a carne humana é fraca e impotente, a Torá se tornou impotente. Porque se ela foi feita para nós seguirmos ela. Se a gente não consegue seguir, para que ela serve? Para condenação. Como nós vimos no capítulo 6. A Torá se tornou impotente para nos justificar, que seria o último passo do processo. Só o Mashiach consegue a justificação. Então Yahweh, enviando o Mashiach, cumpriu esse processo de forma perfeita. E agora a justificação que a Torá foi dada para alcançar foi cumprida nos nossos ruachim, não na carne. Porque lembra, nós temos carne, nós somos ruach. Então, essa justificação que a Torá foi dada para acontecer só pode ser cumprida nos nossos ruachim. Mas somente para aqueles que caminham de acordo com o ruach. Pois, como foi dito antes, a carne foi condenada por ser pecaminosa. Mas os nossos ruachim, a parte que habita com Yahweh depois da morte, ou seja, a única coisa que sobra, foi justificada pelo sacrifício perfeito do Mashiach. Então não é uma coisa que a gente tem que lutar para conseguir. Já nos foi dado. Existem agora o nosso papel de obediência.
Agora nos cabe obedecer. 6. Romanos 8, versículo 6. Pois ser de mente carnal é morte, mas ser de mente espiritual é Chaim, é vida e Shalom. Porque a mente carnal é inimizade contra Yahweh, pois ela não é sujeita à Torá de Yahweh, nem pode ser. Porque ou bem tu serve a Yahweh, ou bem tu serve a tua carne. Não tem como ser os dois. E eu vou dar um exemplo claro. O que Yahweh falou? Deuteronômio capítulo 8. Tudo que eu dou para vocês é para o estabelecimento do nosso reino. Ou seja, está implicado que ele nos dá coisas. Se a gente não tem alguma desconexão. Outra, Yahweh é dono do gado em 1000 colinas. 1000 colinas é morro pra caramba. Imagina quanto de gado dá pra botar dentro de 1000 colinas. Ele é o criador do ouro e da prata. Então, se a gente se preocupa por não ter essas coisas, a gente está basicamente dizendo, eu não acredito em Yahweh. Porque eu estou preocupado com isso. Em vez de estar com o meu Ruach pensando em Yahweh. Aí começa a fazer mais sentido. Para todos nós. Então, de novo, 6. Pois ser de mente carnal é morte, mas ser de mente espiritual é Chaim, vida e Shalom. Porque se a gente tem a mente do Ruach, a gente não se preocupa com as coisas carnais que nos preocupam. Por isso nós temos Shalom. Porque a mente carnal é inimizade contra Yahweh, pois ela não é sujeita à Torá de Yahweh, nem pode ser. Então aqueles que estão na carne não conseguem agradar a Yahweh, não tem como. Pois vocês não estão na carne, mas no Ruach. Se de fato o Ruach de Yahweh habita em vocês, então vocês não precisam fazer nada disso. Mas se vocês alegam que o Ruach de Yahweh habita em vocês, isso aqui tem que estar acontecendo. Parece algo sobre-humano, mas viver para Yahweh é sobrenatural para o mundo. Então, vocês não estão na carne, versículo 9, mas no Ruach, se o Ruach de Yahweh de fato habita em vocês. Agora, se qualquer homem não tem o Ruach do Mashiach, ele não pertence ao Mashiach. Porque, de novo, se nós não temos o Ruach do Mashiach, nós somos somente carne. A carne vai habitar com o Mashiach? Não. Do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Então, se a gente não tem Ruach, nós não somos de Yahweh, porque a gente não consegue ir para ele depois que acaba. Vê como é que o Sholiach Shaul está falando num contexto completamente torático para esses caras aprenderem o que o Mashiach significa? Ele está usando referências, a Torá do corpo, a Torá de Yahweh, a Torá do pecado e da morte. Ele fala em termos que os caras entendem. Então, do versículo 6 ao 9, é muito importante. Ser de mente carnal é morte, mas ser de mente espiritual é vida e shalom. Isso basicamente significa que se nós estamos ainda mantendo as nossas mentes preocupada, com medo, triste, deprimida, ansiosa, que por muito tempo eu passei por isso, nós ainda estamos com as coisas da carne por sobre as coisas do Ruach. Porque ou bem eu acredito na libertação de Yahweh, ou eu sou depressivo. Não dá para ter os dois. Não tem como. Nós somos um ser só, formado de partes. Mas não tem como a minha mão ter medo e o meu Ruach estar em paz. Não existe. Então, se isso basicamente significa que se nós estamos ainda mantendo as nossas mentes preocupadas com as coisas da carne, acima das coisas do Ruach, como meditar na palavra, Yom e Laila, nós purificarmos e nos apartarmos cada vez mais, nós ainda estamos carnalmente pensando. E de acordo com o versículo 8, desagradando a Yahweh no processo. Além disso, se nós não temos o Ruach de Yahweh, nós não recebemos ainda o confortador que o Mashiach disse em Yohanan 16, versículo 7. O que ele disse em Yohanan, versículo 6, capítulo 16, versículo 7? Alguém procura para mim aí. Yohanan, capítulo 16, versículo 7. Estão entendendo até agora? É impossível agradar dois mestres. Ou tu vai adorar um e deixar o outro, ou você vai se agarrar a um e esquecer do outro. É impossível ter dois mestres. Alguém achou aí? Yohanan 16, versículo 7? Fala bem alto. Não obstante, eu digo a Emet para vocês.
é melhor para vocês que eu vá embora. Pois se eu não for embora, o Confortador não virá para vocês. Mas se eu partir, eu enviarei ele para vocês. Amém. Então, se nós não estamos no corpo do Mashiach, portanto, nós não acreditamos que ele existe. Porque se a gente sabe que ele está aqui, a gente sabe que vem as bênçãos dele, a gente não está dentro dele, significa que a gente não acredita nele. Ou seja, o Ruach, que o Natan acabou de ler a respeito, o Confortador, não está aqui dentro ainda. Porque ainda existe preocupação com dinheiro, ainda existe pobreza. Não estou dizendo que, eu não tenho dinheiro. Vai acontecer. Como a gente já definiu através desse estudo dessa série, muitos de nós não vão ver a cor do dinheiro, porque a gente não tem a maturidade suficiente para isso. Isso vai acontecer com muitos de nós. Mas como o Cholier falou hoje, temos que limpar a nossa definição de riqueza. Se eu tenho comida, se eu tenho saúde, se eu tenho um teto, eu tenho roupa, eu sou rico. Talvez eu não seja milionário como o mundo definiria, mas eu tenho o que eu preciso. Isso é riqueza. Tendo isso em mente, se isso me falta, tem alguma coisa errada. Porque Yahweh falou que ia me dar. Eu nunca vi um homem justo abandonado, nem a sua semente mendigando pão. Ou Yahweh é verdade, ou não. Não dá para ter os dois. É impossível. E a gente alcança essas coisas com o Ruach. Porque se o meu Ruach está preocupado, eu não tenho. Se eu não tenho, estou fazendo alguma coisa errada. Que a mente que eu deveria estar preocupando em aprender mais sobre Yahweh, em meditar, em adorar Ele, em agradecer a Ele, porque não tem nada que eu possa fazer que vai pagar pelo que Ele fez por mim. Se eu não estou preocupado com essas coisas, mas eu ainda me preocupo com Ele, o que Ele disse que ia me dar, eu não acredito nele. Então, às vezes, a preocupação por não ter o que se acha que deveria ter, te tira da salvação. Porque você passa a não acreditar em Yahushua mais. Olha a seriedade disso. E por que ele está dizendo tudo isso aqui? Lembra com quem nós estamos falando? Com líderes judaico-farisaicos que não acreditavam no Mashiach. Eles estavam indo no piloto automático para o inferno, gravando a Torá de cor na cabeça. Como se a Torá justificasse. Mas a gente acabou de ler aqui que a Torá é impotente, porque a nossa carne é impotente. A Torá foi feita para lidar com isso aqui, ó. Quando você tiver com lepra, você não sai. Quando você tiver de nidar, você não toca na comida. Quando cair um inseto no poço, você não toma água. Foi feita para lidar com isso aqui. Então, isso aqui não nos justifica. Porque isso aqui vai para dentro da terra. Entenderam até agora? Então, na luz do que o Natan acabou de ler, se nós não temos esse confortador de Yohanan 16:7, nós basicamente estamos injustos ainda, fora da salvação de Yahushua. Ou seja, treinar o nosso Ruach para obedecer ao Ruach HaKadosh é imprescindível e altamente necessário, pois isso se trata de um efeito cascata. A gente não faz uma coisa, deixa de fazer a outra, deixa de fazer a outra, deixa de fazer a outra, daqui a pouco a gente nega Yahushua, nega a Torá e morre a segunda morte. Treinar o Ruach é mais importante do que a gente pensa. Não é à toa que o Josivaldo está ensinando a gente sobre isso, não é à toa que os anciãos falaram sobre isso na sexta-feira, não é à toa que o Cholier trouxe isso num desses últimos serviços. Yahweh está tentando nos dizer alguma coisa. Está na hora de crescer. Crescer nisso aqui. Ele já nos mostrou o nome dele, ele já nos mostrou a importância das instruções. Agora ele está nos mostrando o combustível disso. E não se enganem, nós não temos o Ruach de Yahweh no nosso Ruach. Em outras palavras, se o meu Ruach fosse, deixa eu botar de um jeito melhor, se o meu Ruach tivesse sido substituído pelo Ruach HaKadosh, eu conseguiria voar, se eu quisesse. Ele nos deu do Ruach dele, mas nós não temos o Ruach dele. Nós temos a nossa medida, que é o mesmo Ruach, tão poderoso quanto, mas nós ainda temos o nosso, eu ainda tenho o meu Ruach, que veio comigo quando eu nasci. Tem essa distinção. E é muito importante isso, porque quando a gente entende que há essa distinção, o Ruach HaKadosh tem que guiar o nosso Ruach para a gente conseguir andar direito. Porque se o meu vento, que me foi dado quando Yahweh me deu a luz, me guiar, eu vou continuar na carne. Porque o meu Ruach está preso dentro da minha carne. Mas o Ruach HaKadosh de Yahweh vai dentro do meu leve. Deu para entender até agora? Está confuso? Baruch Hashem Yahuwah. Versículo 10.
E se o Mashiach é em vocês, o corpo é morto por causa do pecado. Mas o Ruach está vivo por causa da justiça, da tzedakah, da apartação. Mas se o Ruach daquele que levantou Yahusha e Yahweh dos mortos viver em ti, aquele que levantou o Mashiach dos mortos também trará Raim para os teus corpos mortais, pelo Ruach que habita em ti. Yahusha não disse para aquele cara que ele chamou, deixa os mortos enterrarem os mortos? Se a gente não tem o Ruach do Mashiach, se ele não vive aqui dentro, nós já estamos mortos. É uma questão de tempo. Então, líderes judeus de Roma, se o Mashiach literalmente viver em vocês, o autor da Torá que vocês pregam, ensinar e conhecer, se ele não estiver em vocês, vocês já estão mortos. Para viver, por esse curto período de tempo aqui e então com Abba, vocês precisam do Ruach de Yahweh, guiando o Ruach de vocês. Que é Yahusha, ele é o Ruach da profecia. 12. Portanto, irmãos israelitas, nós somos devedores. Presta atenção. Nós somos devedores. Não da carne ou viver através da carne e da Torá dela. Em outras palavras, não somos devedores da carne ou da inclinação natural dela. Lembra que nós não somos mais servos do pecado? Nós não somos mais devedores da carne ou da inclinação natural dela. Ou seja, quando eu olho uma latinha de Monster, eu posso apontar o dedo no meio do açaí e falar, te venci, bandido, senhor. Eu não sou mais prisioneiro disso, do que me estraga. Não sou mais. Baruch Hashem Yahuwah. Nós não somos mais prisioneiros do pecado. E quem disser que nós somos é mentiroso. Ah, mas a gente ainda peca. Óbvio, eu ainda não estou voando todo branco com a espada de luz na minha mão. Eu ainda estou na trincheira suja. Talvez eu vá cair aqui e ali. Eu vou pecar, mas os pecados não mandam mais em mim. Quando Yahweh me iluminar, eu vou falar, chega. Talvez isso aconteça ao longo dos 80 anos da minha vida. Porque até agora nós temos registro só de um ser humano que não morreu de tão bom que era. Nosso avô, Hanukkah. Então, em outras palavras, nós não somos mais devedores da carne ou da inclinação natural dela. Mas vamos dar uma olhada nas próprias palavras do nosso Adon Yahusha, para complementar o que Yahweh está dizendo através de Shaul. Alguém olha para mim aí, Matitiahu 16, 25. Matitiahu, Mateus 16, 25. Eu vou abrir aqui também, então, por favor, tenham paciência comigo. Porque esse notebook aqui ele é bonzinho, mas às vezes ele dá uma travada. Matitiahu 16, 25. Nós tenham isso para sempre nas suas mentes. Se um dia Yahweh permitir que vocês forem atropelados por um ônibus, eu não sou mais servo do pecado. Estou com dor agora, mas eu vou viver para sempre. Porque eu não sou mais servo do pecado. Se precisar repetir isso na tua cabeça o dia inteiro, por favor, faz. Porque isso é aquele que o filho liberta está livre de fato. Só que a gente tem que aceitar a libertação. Ele não vai descer de novo para falar, ó, meu filho, acorda, você está livre. Ele não vai ser crucificado toda semana, igual a igreja prega até hoje. Não, ele já fez. E a obra dele está o quê? Finalizada. Ele falou, calá, chega, passa a régua aí e me dá a conta. Deu? Matitiahu 16, 25, alguém? Em voz alta, por favor. Porque quem salvar a sua rainha, a perderá. E quem perder a sua rainha, por minha causa, a achará. Todarabá. Ou seja, se nós continuarmos nos mantendo com a mente carnal por mais tempo, nós vamos tentar... Mente carnal, tenha mente carnal com aquilo que faz sentido. Aquilo que naturalmente faz sentido. Ah, eu vou trabalhar, vou me preocupar em ganhar o máximo de dinheiro possível para não faltar nada. Mente carnal. Pensando nas coisas daqui, do hoje. Quanto mais nós nos mantermos com a mente carnal, por mais tempo e acima da mente do Ruach, porque também não é espiritualizar as coisas. Ah, agora eu vou ficar o dia inteiro igual o Buda, assim, meditando. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais comer, eu não vou mais fazer nada. Não. A mente carnal serve para alguma coisa. Senão o Yahweh não teria dado para nós. Ela serve para a gente sobreviver essa vida. Mas enquanto a gente faz isso, o Ruach comanda. A gente está pensando, Yahusha é bom, Yahusha é meu pastor, nada me faltará. Meditando na palavra ou dizendo, Yahweh, tu é incrível.
cantando dentro da cabeça. Miha, morra. Eu faço isso às vezes, tô aprendendo a fazer. A música do Beniel tá me ajudando muito, não sai da minha cabeça aquela música. E ela é testemunha. Todo dia de manhã a primeira coisa que eu ouço é essa música. Muito boa ficou. Então, pois aquele que tentar salvar a sua rainha, a sua carne, a perderá. Por que vai perder? Não adianta você ganhar o mundo e perder a salvação. A carne vai ser enterrada num buraco. Você não vai conseguir salvar a tua vida. Porque sou eu que salvo, Yahushua disse. E qualquer que perder a sua vida por minha causa, por que é perder a vida por ele? Deixar de pensar o que eu quero para pensar o que ele quer. Também significa ser condenado pelo ISIS, mas não negar Yahushua. Perder a cabeça no Iraque, mas não negar Yahushua. Também significa isso. Mas lembra, as escrituras têm no mínimo 4 níveis de interpretação. Esse é um deles. O outro seria, quanto mais tempo eu me manter com a mente carnal acima da mente do Ruach, mais tempo eu vou estar ativamente tentando salvar a minha carne que já foi condenada. Sendo que, de acordo com Hebreus 9:27, está condenado para todos os homens morrer uma vez, e então o julgamento. Eu não tenho que me preocupar com isso. Vai acontecer. É um fato da vida. Yahweh fez 4 pessoas. Não. 3 pessoas e ele mesmo trapacearem esse fato. Yohanan, que está vivo até hoje. Eliyahu, que está vivo até hoje. O Mashiach Yahushua e Hanok. 3 pessoas e um ser celestial. Só esses trapacearam o coveiro. Yahushua ainda foi até mais engraçado, que ele levantou. Ele falou, não, beleza, valeu aí, rapaziada. Eu pago depois a conta. Foi embora. Mas se nós usarmos esse tempo, recursos e esforços para afinarmos o nosso Ruach ao Ruach HaKadosh, porque lembra, nós temos o nosso próprio Ruach que Yahweh nos deu, e nós seguimos o Ruach de Yahweh. Aí sim, nós perderemos a nossa vida carnal de agora, para ganharmos o nosso Ruach salvo depois. Pois nós entendemos finalmente que não podemos salvar o que Yahweh já condenou pela própria carne. Tá dando para entender essa diferença clara do Ruach para a carne? Eu estou entendendo. No fim, Baruch Hashem minha avó por isso. No fim desse versículo, nós também dizemos o resumo do porquê nós guardamos a Torá, passamos dificuldade por Yahweh, sofremos perseguição da família, chefe, amigos. Nós somos devedores. Voltando ao versículo 12 de Romanos 8. Nós somos devedores a Yahweh. O que isso significa? Isso é uma dívida que nunca vai ser paga. Então, essas coisas que a gente passa agora não chega a um grama do que Yahushua passou. Isso que nós estamos fazendo é pagar uma dívida impagável. Não por obrigação, por amor. Pelo mesmo amor agape que ele deu para nós. E por nós. Isso é o suficiente para entender o que nós fazemos, que o que nós fazemos por Yahweh. Em respeito, pois seria impossível pagar pelo que Yahweh fez, ao sacrifício perfeito dele. Então nós somos soldados devedores. Nós temos uma profissão e uma condição. É muito legal ser um soldado devedor, porque eu não sirvo mais o pecado. Minha morte, beleza, vou viver de novo, não estou nem aí para isso. Eu tenho poder para expulsar o capeta sem tocar nele. Posso curar uma pessoa se eu quiser. Porque Yahweh me deu poder. Agora está ficando cada vez mais possível, pelo menos na minha cabeça, chamar o fogo do Shammai como Yahweh fez. Está ficando mais possível. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, pô, o cara é igual o Doutor Estranho. Fez um portal assim, puxou o negócio. Agora está ficando mais possível na minha mente. Porque Yahweh, como eu disse, ele está fazendo alguma coisa aqui dentro da nossa congregação. Nós estamos crescendo. Eu não sei vocês, mas eu conversando com o Koresh, eu e ele chegamos na seguinte conclusão: todos nós estamos amadurecendo. Todos nós. Dá para ver no rosto. Antes as perguntas besta, que são hoje besta para nós. Quando que eu tenho que usar cobertura? Ah, por que usar tzitzit? Está óbvio na nossa mente. Porque a gente está crescendo, nós estamos deixando de ter fralda. Já era hora também. O tempo está acabando e a Ruth daqui a pouco está aí. Pode ser daqui a 400 anos, mas para ele é 4 minutos. Então daqui a pouquinho. 13. Pois se vocês viverem segundo a carne, vocês morrerão. Mas se vocês permitirem que o Ruach, olha essa frase, mortificarem os atos e desejos do seu corpo,
De novo, se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Porque é a inclinação natural. Lembra, vocês, ele não está falando com nossos corpos, está falando com o Ruach. Se vocês, Ruachim, viverem segundo a carne, que é até inferior ao seu Ruach, vocês vão morrer junto com a carne. Sholiach Shaul endereça a nós como espírito. Se vocês, espíritos que habitam dentro da carne, viverem segundo a carne, vocês vão morrer com a carne. Mas se vocês permitirem que o Ruach mortifique, se o Ruach de Yahweh mortifique os desejos e os feitos do seu corpo, aí vocês vão viver com Abba e Yahweh. Vocês vão ignorar que a carne morre e vão viver com ele. Mas todos quantos são liderados pelo Ruach de Yahweh, esses são os filhos de Yahweh. Pois vocês não receberam o Ruach da prisão de novo para ter medo, mas vocês receberam o Ruach de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Abba. O Ruach mesmo dá testemunho com o nosso Ruach. Então, quantos Ruachim habitam em nós? 2. O nosso e o de Yahweh. Se nós alegamos ser israelitas, óbvio, né? No mundo, só tem o Ruach natural, piloto automático, o combustível da respiração. Aquela 120 mililitros que fica embaixo da pleura do pulmão. Que quando a gente morre, some. No mundo, só tem isso. Só o Ruach da respiração, o Ruach que move a gente, o oxigênio sanguíneo. Em nós, que alegamos ser Bnei Yahuá, tem 2. O Ruach de Yahweh dá testemunho para o nosso. Lembra, se eu tivesse o Ruach de Yahweh somente, eu voava. Eu fazia assim e criava um coelho da minha mão. Nós temos o nosso Ruach e o que Yahweh nos deu para guiar o nosso Ruach, que é cego por natureza. Nós pensamos igual a onça. Comer, reproduzir, descansar, repetir. Só isso que a gente sabe fazer. Se for parar para pensar. Nós estamos cegos indo para o piloto automático, porque é o caminho natural das coisas. Nunca fez tanto sentido na minha cabeça. 17. E se filhos, porque nós somos herdeiros com Mashiach, então herdeiros. Porque se nós clamamos pelo Ruach da adoção, Abba, ele é nosso pai. De quem que ele também é pai? Do Mashiach. Então, se filhos de Yahweh, então herdeiros. Herdeiros de Yahweh e co-herdeiros com o Mashiach. De forma que, já que sofremos com ele, também seremos estimados juntos. Ou seja, se não temos a mente espiritual, porque a gente está deixando a mente carnal tomar conta, não só a gente perde a vida tentando salvar algo que já está condenado, mas não pertencemos a Yahweh, pois Yahweh é Ruach. Se a gente vive na carne, como é que a gente agrada a Yahweh se ele não tem carne? Não dá. Esse versículo também constata, 17, algo especialmente importante. O fato de que não somos Bnei Yahuá através de conversões humanas a sistemas religiosos como o judaísmo farisaico ortodoxo até hoje prega. Para tu entrar na minha sinagoga, você tem que orar o Shema aqui, dizer que você é judeu ortodoxo e negar o mamzer, o bastardo que eles chamam Mashiach. Você tem que negar o Mashiach para ser um judeu ortodoxo. Eles te forçam a fazer isso. Mas não é isso que te torna um filho de Yahweh. Como a gente está vendo aqui, todos aqueles que são guiados pelo Ruach são filhos de Yahweh. Então, mas nós temos que possuir o Ruach de adoção de Yahweh. Afinal, ele só tem um filho gerado, que é ele mesmo, Yahusha. Mas antes dele ter esse nome, Milta, a essência, a Davar, a palavra de Yahweh. E isso é importante, pois a gente aprende quem é Israel realmente. Lembra que o Sholiach Shaul falou em outro livro, acho que foi Gálatas, que nem todos que são Israel, nem todos que estão em Israel são Israel? Quem é Israel? Alguém sabe me dizer? Eu acho que sim, mas eu vou falar. Primeiro a gente vai para Devarim 6.4, Shema. São aqueles que amam a Yahweh, de todo coração, ser, mente e forças. São aqueles que cumprem a Torá, Yohanan 14.15, quem me ama cumpre meus mandamentos. Que são guiados pelo Ruach de Yahweh e que foram adotados, enxertados na vinha. Não através da perfeita linhagem sanguínea que parou em Noah. Porque os filhos dele também não eram muito gente boa, não. Só Shem, que era mais ou menos. E eu digo mais ou menos porque se ele fosse realmente como o pai dele era, ele tinha dado um bocado de porrada nos irmãos. Como é que você vai roubar a minha testa? Tá louco? Porque Yahusha virava a mesa,
Yahusha condenou Sodoma e Amorá com fogo, não foi com um abraço. Nós temos que ter a agressividade do Ruach de Yahweh contra o mal. Não é errado ter raiva da coisa certa. Errado é ter raiva dos nossos irmãos e irmãs, poluir o nosso coração. Mas se o mal é nosso inimigo natural, é o esperado ter raiva contra o mal. Porque tendo raiva contra o mal, nós exaltamos Yahweh que está dentro de nós, porque ele não gosta da escuridão. O que diz em Bereshit? Yahweh separou entre a Or e as Roshek, e ele viu que era Tov. Se ele fez essa acepção, nós fazendo não vai ser errado. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e os governantes da malignidade em lugares altos. Não é errado ter raiva do mal. Não é errado acordar no meio da noite repreendendo Yahweh, igual o Natan Açúcar, quando a gente fez. Então, isso é extremamente importante para a gente aprender exatamente quem nós somos, quem é Israel. E se falta alguma coisa no nosso processo de crescimento. Nós temos que cumprir o Shema, adorar Yahweh de todo coração, ser, mente e forças, adorar o nosso próximo como a nós mesmos, claro, que é o segundo maior mandamento, cumprir a Torá, o máximo que der, de todo o coração, e ser enxertado. Não é pela linhagem davídica mais, porque a gente não tem mais os registros. Yahusha não morreu só para Judá, ele morreu para o mundo inteiro. Ele amou o mundo inteiro. Não através da perfeita e inexistente linhagem sanguínea, mas sim pela mesma Amuná que Abraham demonstrou em Bereshit 22, disposto a sacrificar o filho. Amuná, fé, eu não tenho dúvida que ele vai devolver meu filho, porque ele não é um Elohá que demanda sacrifício humano. Confiança. E a Amuná de Bereshit 15, 6. Abraham acreditou nas palavras de Yahweh, e isso foi contado a ele como justificação. Ele não tinha, a Torá escrita não existia ainda. Essa é para os judeus. A Torá escrita não existia ainda. Quando o nosso Abba, eu falo nós que nós somos irmãos, nosso Abba, Abraham, foi salvo, não tinha Torá ainda. Claro, ela existia em funcionamento, mas não em registro. 17. Se filhos, então herdeiros de Yahweh e co-herdeiros com o Mashiach, para que, então, já que sofremos com ele, sofremos com ele. Não sofri porque eu não paguei a conta, porque eu joguei o tigrinho. Não. Sofremos com ele. Nós também seremos estimados juntos. Mas eu tenho certeza que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a beleza que nos será revelada. Que beleza é essa? Lembra aquela música que eu e o Gil escrevemos? Quando o Mashiach descer, a luz, a beleza que vai ser revelada, porque a gente vai conseguir ver Yahusha como Yahweh vê. Nós vamos conseguir ver Yahusha. Eu não vou mais conseguir ver Yahusha olhando para o Josivaldo, que eu vejo a luz que ele reflete, ou ele vendo a minha. Eu vou ver Yahusha pela luz dele mesmo. A beleza que nos vai ser revelada, se nós persistirmos até o final, pois até os mais escolhidos serão abalados. 18. Pois eu tenho certeza que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a beleza que se revelará em nós. Quando o Ruach toma conta, dá para sentir que não é o nosso vento falando, é o Ruach de Yahweh guiando. Dá para ver. O Sholiach, eu conversei com ele antes dele fazer aquele vídeo. Lembra aquele primeiro vídeo que ele fez de capuz lá de fora da casa? Algumas horas antes eu conversei com ele não conseguia falar 2 palavras sem respirar. No vídeo ele estava perfeito. O Ruach de Yahweh guiando, dando força, dá para ver. É visível. Baruch Hashem Yahuwah por isso. Grande és tu, Abacadosh. 19. Pois a intensa expectativa de toda a criação espera pela manifestação dos Bnei Yahuwah. Vamos de novo para vocês entenderem a importância disso. Pois a intensa expectativa dos animais, da planta, das árvores, da grama, do chão, estão esperando a gente fazer o que é certo. A manifestação dos filhos de Yahweh. Vocês podem interpretar com a manifestação das pessoas sabendo quem são, também dá. Mas principalmente no contexto. A manifestação da gente entendendo o que precisa ser feito. Os leões estão comendo as gazelas com dor. Pô, vocês não aprenderam ainda, gente? Que demora é essa? Nem rugir eu sei mais. Porque leão não ruge mais, só tigre sabe rugir hoje em dia. Vocês pesquisaram aquele rugido lá da Warner, é um tigre. É o leão lá, mas é um barulho de um tigre. O leão nem consegue mais. 20.
pois a criação foi feita sujeita, escrava à vaidade. Não livremente ou originalmente, mas pela razão daquele que foi sujeito a mas pela razão daquele que sujeitou a criação para esperar em Tikvah. Olha o contexto que nós estamos criando aqui. Tem alguém esperando por nós fazer alguma coisa. 20 de novo, mas a criação foi feita sujeita à vaidade, não livremente ou originalmente, mas pela razão daquele que sujeitou eles para esperar em esperança. Porque a criação mesmo também será entregue à prisão da corrupção para a linda liberdade dos Bnei Yahuwah. Em outras palavras, quando a gente acorda, a liberdade vem para nós. E como ela vem para nós, ela vem para tudo. Porque Yahusha, quando a gente vê essa luz, Yahusha está vindo, está tudo liberto. E aquilo que o Filho liberta está livre de fato. 22, pois nós sabemos que toda a criação geme com as dificuldades em dor junto conosco até hoje. Então poderia-se fazer o argumento aqui que Yahusha está aguardando a gente para vir. E não só ele, mas toda a criação com ele. Ou seja, Yahusha Yahweh está esperando para ver quanto tempo nós vamos demorar para entender essas cruciais verdades reveladoras que nos livram até de perder a nossa salvação. Caso tenha ficado alguma dúvida, que o Sholei Shaul fala somente Torá e nunca a contradiz, vamos dar uma olhadinha no que o profeta Yeshayahu escreveu sobre o Mashiach, alguns 700 anos antes dele vir na própria carne em Betlehem. Alguém vai para mim aí em Yeshayahu 11, rapidinho. Yeshayahu, Isaías 11. Nós estamos quase terminando, pessoal. Relaxem, eu sei que o corpo está cansado, mas estamos quase terminando. Eu também estou, estava traduzindo. Vamos ver o que Yeshayahu fala do Mashiach. Calma aí, deixa eu ir lá também. Yeshayahu 11. Remontando o contexto, o Mashiach está esperando por nós. Vamos para o versículo 6. Vamos tentar cortar um pouquinho do tempo. Versículo 6. E para aqueles de vocês que não lembram, do que se trata o Shabat? Sentar, abrir o pergaminho e ler. É disso que se trata o Shabat. Então nós estamos fazendo exatamente isso. Claro que hoje em dia a gente tem documentário para assistir, né? Dá para assistir um futebolzinho. Mas o objetivo principal é Yahweh separou o Shabat e o apartou. Deixa eu só ver se é o versículo 6 aqui, ó. Versículo 6. Lê do 1 até o 6 aí, alguém, rapidinho. Roxane e o Natan já... Não, vai, Roxane, pode ler, tu não foi ainda. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes são menores, frutificará. Mais alto. E repousará sobre ele lua de árvore, lua de sabedoria, de entendimento, lua de conselho, de fortaleza, lua de conhecimento, de temor de árvore. E deleitar-se-á no temor de árvore, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Então olha aqui, pausa aqui. Ele não julgará de acordo com a vista dos olhos. Porque tudo que é isso, mortal, matéria, vai para dentro da terra. Ah, mas até cimento o tempo corrói. Tem uma charada num dos filmes do Hobbit que eu gosto muito. O que não tem boca, mas devora, não tem tempo, mas caminha, não tem coração, mas perdura. O tempo, ele permanece e destrói tudo. Tudo vai ir para a terra, porque tudo que foi feito por mãos humanas é pó, e para o pó vai voltar. 4, Isaías 11, 4. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos. É isso mesmo. O menino pequeno os guiará. Amém. Então aqui, ó, com o contexto, enquanto a gente não aprender a deixar o Ruach de Yahweh tomar conta do nosso,
haverá morte, haverá julgamento, os bichos vão estar se matando para sobreviver, basicamente. Porque se for parar para pensar, a única coisa que difere eles da gente é que eles estão no piloto automático ainda. Yahweh decidiu libertar nós. Mas quando o Mashiach vem, lembra, ele está esperando tudo isso acontecer que eu falei, que eu estou falando aqui, para vir. Quando ele vir, nós vamos libertar os animais, basicamente. Nós vamos libertar a natureza, basicamente. O leão deitará com o cordeiro. Ok, está falando de Yahusha conosco, entendemos. Mas e o leopardo com o bode? E o bezerro com o leão jovem? Nós estamos falando da natureza verdadeira, gente. Não é só uma profecia metafórica que não se aplica a nós. Se aplica a gente. Então é hora de crescer, pessoal. Amadurecimento espiritual. Porque a gente está aprendendo a Torá, nós estamos aprendendo coisas que se fazem e que não se fazem, nós estamos aprendendo a como obedecer nossos líderes, como honrar pessoas, como vencer feridas, como superar. Mas agora é hora de crescer. Crescer no Ruach. Em nome de Yahushua HaMashiach. 23. E não só a criação, mas nós mesmos, que temos os bicurimos, as primícias do Ruach, até nós gememos dentro de nós. Quem lembra? Nós, vocês, espírito, nós gememos dentro de nós. O nosso Ruach geme dentro do robô, esperando pela adoção, especificamente pela redenção do nosso corpo. O nosso Ruach, olha que poderoso, o nosso Ruach espera a adoção, a redenção do corpo. Eu estou esperando esse lunático entender que ele tem que deixar o Ruach de Yahweh me guiar, para que ele pare de ficar doente, para que ele não seja mais um quebrado, lascado, para que a família dele entre em shalom, para que a casa dele seja um centro de recuperação. Nunca fez sentido isso para mim. E agora, graças a Yahweh, está fazendo. E olha que loucura, eu tenho 4 anos de fé. Yahweh está me dando um dos livros mais difíceis que tem para explicar. Olha o quão poderoso ele é. Se nós somos nele, se nós somos dele, desculpa o pessoal do YouTube, mas faz barulho. Se nós somos dele, o impossível é possível. Eu só não vou aqui porque eu não quero, senão eu voava. 24. Porque nós somos salvos pela esperança. Mas a esperança que é vista não é esperança, a gente está vendo acontecer. Mas o que um homem, na verdade, vê, ele não precisa ter tikvah. Ele não precisa ter esperança. Em outras palavras, o que ele está falando aqui é o que foi dito. A fé é a certeza da coisa que se espera. A certeza das coisas que ainda não se veem. Ou seja, trazendo para o contexto, sem amuná, e não é emuná, porque é um aleph, sem amuná é impossível alcançar a salvação. É impossível alcançar a salvação, porque amuná é uma coisa do quê? Do ruach. Sem amuná, não tem como você entender que um ser imortal morreu por nós e por isso a gente vai viver. Não tem como, é um conceito estrangeiro. Já vimos a importância da amuná em crer em Yahushua HaMashiach, que ele é Yahweh. Afinal, os nossos antepassados olhavam para o Mashiach no futuro com fé. Nós olhamos para ele no passado da mesma forma. Abraham viu o dia de Yahweh e se regozijou. Mas foram uns bons 2.000 e poucos, não, foram uns bons 1.000 e poucos anos antes de acontecer. Ele tinha que olhar para frente com fé. Nós temos que olhar para trás com fé. Mas é a mesma fé. É a mesma amuná. Portanto, nós olhamos para ele no passado em amuná. E de acordo com a interpretação hebraica, o passado está na nossa frente. Por quê? Porque a gente consegue ver ele. A gente já passou por ele. E no futuro está lá atrás, porque a gente não consegue olhar com a nuca. Até a interpretação hebraica da vista é diferente. Porque a interpretação hebraica se guia da interpretação do Ruach, que não tem nada a ver com a carne. Agora eu estou entendendo isso. No nome de Yahushua HaMashiach, nós estamos entendendo isso. 25. Estão cansados? Não. Porque notícia para vocês, se vocês estiverem cansados, eu não estou nem aí. 24. Pois nós somos salvos pela esperança. Mas a esperança daquilo que é visto não é esperança, é vista. Pois o que um homem vê, ele não precisa ter esperança para enxergar. Mas se nós temos a esperança daquilo que nós não ainda vemos, então com paciência, nós alegremente e livremente esperamos por isso. Da mesma forma,
O Ruach também ajuda as nossas fraquezas. O Ruach também ajuda as nossas fraquezas. De que Ruach nós estamos falando aqui? Será que é o Ruach de Yahweh? Da mesma forma, o Ruach nos ajuda nas nossas fraquezas. Fome é uma fraqueza do ser humano. Porque se ele não comer, ele morre. É um defeito de fábrica. Então, o Ruach ajuda as nossas fraquezas, o nosso Ruach. Pois nós não sabemos como nós deveremos fazer tefilá, como deveremos. Mas o Ruach faz tefilá por nós com gemidos que não podem ser descritos. Em outras palavras, o nosso Ruach ajuda a gente com as nossas fraquezas. Se o Ruach de Yahweh guiar os nossos Ruachim, aí sim a gente vai deixar de ser fraco. Eu estou estabelecendo contexto, gente. Vocês não podem pegar, principalmente os livros do Sholiach Shaul, e isolar um versículo. Não tem como entender. Os nossos Ruachim também ajudam nas nossas fraquezas. Vamos interpretar como se fosse o nosso vento. Quando a gente tem fome, ele nos avisa. Ó, você está com fome. Come, senão você vai desligar. Quando a gente está com sede, ó, toma água, senão você vai desidratar. Quando a gente está na fase de procriação, ó, procria com a tua esposa, porque senão a tua semente vai morrer, você vai deixar de ter linhagem. Quando a gente está com raiva, aliás, quando alguém nos fere, ele liga a raiva, ó, se defende. O nosso Ruach ajuda as nossas fraquezas. Porque quando a gente não sabe fazer tefilá, o nosso Ruach faz. Ele geme, ele chora. E as nossas lágrimas são postas numa garrafa, e então ele guarda elas e nos recompensa. Agora vamos interpretar que esse Ruach que nos ajuda é o Ruach de Yahweh. O Ruach de Yahweh ajuda as nossas fraquezas. Quando? Quando a gente entende que ele existe. E a gente só entende que ele existe quando a gente tem aquela perspectiva de avião. Quando ele nos mostra, a gente fala, o Ruach de Yahweh tem que me guiar. Aí a gente entende. E o Ruach de Yahweh só fica num lugar onde não existe ofensa. Se eu estou gastando meu tempo me preocupando, eu estou ofendendo Yahweh. Porque ele falou, tu não adiciona nem 1 centímetro à tua altura preocupado. Para de se preocupar, cara. E para de ser ansioso, doido. Gasta tempo com a tua esposa, gasta tempo com a tua família, gasta tempo ligando para um irmão, gasta tempo trocando ideia com alguém sobre a escritura, vai orar, vai adorar, vai comer alguma coisa boa, pelo menos. Não é uma coisa deliciosa de fazer. Não se preocupa. Por que isso é tão importante? Se não fosse importante, o Machão não abriria a boca para falar. É tão importante porque se a gente se preocupa, a gente está literalmente dizendo, ok, Yahweh, entendi, mas tu não serve para me alimentar. Tu não consegue fazer. Em outras palavras, tu não é Aloha, eu sou. Porque eu que trabalho, eu que vou lá, eu que, enfim. Mas e se eu perder os 2 braços? O que acontece? Então é de extrema importância entender quem que manda aqui. E esse é Yahweh de Tsevaot. Porque quanto a mim, presta atenção, olha para mim todo mundo. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos a Yahweh. Só que isso só consegue se o Ruach estiver, né, pilotando as alavancas. Novamente, nós vemos a temática do Ruach no comando. Dessa vez da Tefilá. E isso vai lá para o estudo da Tefilá que eu fiz. Que Yahweh fez através de mim. Isso significa que todas as nossas orações mais profundas não é da nossa boca que saem. Elas são do próprio Ruach pedindo a Yahweh, gemendo a Yahweh pela redenção da nossa mente. Em outras palavras, por favor, Yahweh, arruma esse cara. Arruma esse corpo, porque esse Ruach não está deixando eu trabalhar. Eu preciso pedir a tua orientação, mas os meus braços continuam voltando na pornografia. A minha mente continua voltando no medo de passar fome. Eu continuo voltando no maldito roubo que eu continuo fazendo. O nosso Ruach clama com gemido de frustração pela redenção da nossa mente, pelo ajuste que é necessário para fazermos com os nossos Ruachim, para fazermos com que nossos Ruachim sejam libertos para servirem de condutores do Ruach HaKadosh. O Josvaldo me falou isso uma vez e eu não tinha entendido. Que o nosso Ruach, é um condutor entre nós e o Ruach de Yahweh. Agora eu entendi. Porque se nós servirmos ao Ruach de Yahweh, como que serve o Ruach de Yahweh? A gente trabalha com ele, basicamente. A gente medita, a gente dá espaço para ela trabalhar. Aí nós viramos condutor de Yahweh.
Isso é ouro, gente. Isso é mudança de vida. Isso é lenha para quem está com frio. Isso é um pedaço de costela para quem está com fome. Amém. É o segredo da necessidade dos nossos corpos. Reis e sacerdotes quiseram pagar por isso e não conseguiram. E Yahweh está nos dando de graça. Baruch Hashem Yahuwah. Tefilá é uma conexão íntima. Baruch Hashem Yahuwah. Tefilá, oração, falar, intercessão, é uma conexão íntima que temos com o nosso Adon, nosso marido, nosso mestre. E quem conduz essa conexão é o próprio Ruach. Ou seja, me entendam com cuidado aqui. Não é que se a gente não meditar na palavra Yom Laila, Yahweh não vai ouvir nossas orações. Ele vai ouvir. Porque ele nos criou, ele sabe das nossas necessidades antes de nós as proferirmos. E a Yahusha disse, Yahweh não conhece as suas necessidades antes de vocês dizerem. Ele sabe disso. Ele vai ouvir. Mas quando nós temos o nosso Ruach afinado com o Ruach de Yahweh, a oração vai direto para a resolução. Porque quando a gente pede sem ter o Ruach de Yahweh operando, olha a minha frase, sem ter o Ruach de Yahweh operando. Não quero que ninguém aqui diga que eu estou ensinando que a gente não tem o Ruach de Yahweh. Quando a gente não tem o Ruach de Yahweh em completo funcionamento, Yahweh pode responder às nossas orações, mas talvez ele deixe a gente sofrendo até que a gente entenda. Talvez não, talvez ele conceda. Mas, porque Yahweh é soberano, a gente não pode botar Yahweh numa caixa. Não existe isso. Então, já tocamos na tefilá, já tocamos na salvação, já tocamos na possível perda dela, se nós não aprendermos esse conceito fundamental. 28. E nós sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o melhor daqueles que amam a Yahweh, aqueles que me amam obedecem meus mandamentos, e aqueles que são chamados de acordo com o propósito dele. Todo mundo gosta de citar esse versículo. Mas tudo funciona bem naqueles que amam Yahweh e são chamados de acordo com o seu propósito. Qual o propósito de Yahweh? Alcançar as 12 tribos de Israel espalhadas. Reunir essa galera. Como é que eu faço isso se eu não tenho o dínamo, o combustível de Yahweh dentro de mim? Qual é a diferença do Sholiach indo na rua pregar, o Sholiach Moshe indo na rua pregar em evangelismo para as pessoas, para alguém que está 6 meses na Emuná fazendo o mesmo? O exercício do Ruach, que vem com tempo, que vem com prática. Essa é a diferença. Não dá para fazer a vontade de Yahweh sem estar conectado servindo a ele. Não tem como. Porque ou a gente serve a Yahweh, ou a gente serve a carne. E a gente viu aqui que quem pensa carnalmente, anda carnalmente, desagrada a Yahweh. Em outras palavras, quer evangelizar? Quer pregar? Quer ser um apóstolo um dia? Quer profetizar? Arruma o teu Ruach. Do contrário, não tem como. Não tem como ser o super-homem, ser o super-homem num país dele. Ele tem que ter os raios do sol aqui, que ele só funciona. O Stanley não, os caras da DC fizeram assim. Não tem como o Homem-Aranha virar o Homem-Aranha sem a aranha. Não tem como. Existem requerimentos para as coisas. Tem um técnico de eletrônica que eu gosto muito, o Mehdi Sadakhtar. Ele é um iraniano. Eu gosto, ele é fenomenal. Por que eu estou assistindo eletrônica? Não sei, mas ele me faz rir. E ele fala, não existe dispositivo de energia livre. Ou seja, não existe um dispositivo de energia que não tem custo. Yahweh projetou a vida para tudo ter um custo. Por isso que eu não concordo com dizer, existe um remédio que não tem ponto negativo. Tudo tem ponto negativo. As pessoas falam, pimenta caiena desentope V. Ok. Quando a tua mãe tiver um ataque cardíaco, que Yahweh não permita, dá pimenta caiena na boca para ver se acontece alguma coisa. Tudo tem troca. Não existe algo que não tem troca, porque Yahweh fez. Do contrário, a gente não precisa dele. Yahweh falou dos centros médicos assírios. E Yeshayahu 53, não há mais bálsamo em Gilad? Não há mais um braço estendido que possa curar? Eu sou Yahweh, teu Elohá, que te trouxe da terra do Egito. É nele que a gente confia para essas paradas. 28 de novo. Pois todos nós sabemos, ou deveríamos pelo menos, que todas as coisas funcionam para o melhor, não é para o bom, para o melhor daqueles que amam a Yahweh, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, daqueles que são chamados.
Se tu não tem o Ruach, tu nunca vai ser chamado. Nunca. Não sou eu que está dizendo. É um cara que cego alcançou 7 nações. Não sou eu que estou dizendo. E não é ele também, é Yahweh através dele. 29. Pois quem nós antigamente conhecemos... Não, peraí. For whom he did foreknow. Pois aquele que ele antes conheceu, ele também predestinou para serem conformados à imagem do Filho dele. Contemple Yahusha através do contemplar da palavra. E nós nos conformamos à imagem dele. Está fazendo sentido? Quando a gente olha para a palavra escrita, nós olhamos para a palavra viva. Quando a gente medita na palavra escrita, nós meditamos na palavra viva. Quando a gente medita na palavra viva, por tempo suficiente, ele se torna quem nós somos. Quando Moshe estava no monte e ele desceu, como é que estava o rosto dele? Brilhante. De glória em glória. Agora eu estou entendendo. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluia. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluia. 30 de novo. Portanto, aqueles que ele predestinou, ele também chamou. E aqueles que ele chamou... Não, desculpa, 29. Pois aqueles que ele antes conheceu, ele também predestinou. Nós somos filhos de Yahweh desde antes da fundação do mundo. Não tem como. Ah, mas é injusto. Conversa com ele. Aí é contigo e com o gerente. Não tem nada a ver com isso. Para serem conformados à imagem do filho dele. Para que ele pudesse ser o Bahor, o primeiro entre muitos. Ou seja, para ele ser o primeiro entre um monte, ele tem que escolher um monte. Então nós somos escolhidos. Só que muitos são chamados e poucos desses são escolhidos. Existe uma distinção até aí. Portanto, 30. Aqueles que ele predestinou, desses, ele também chamou. E a quem ele chamou, esses ele também justificou. E aqueles que ele justificou, ele também estimou. Então tem uma filtragem aqui, tem um processo de filtragem. Não adianta ser só escolhido. Tem que atender o telefone, ir para a entrevista e ser contratado. Nós, todos israelitas, que nos chamamos de israelitas, que andamos de acordo com o Ruach, que cumprimos a Torá para agradar o nosso mestre, porque sem esse negócio não serve para nada a Torá para nós. Que fomos comprados com o sangue mais precioso que já existe. Nós, que passamos pelo Mikvah, que morremos para o mundo, que não somos mais servos do pecado, que seguimos em Yahusha diariamente, que obedecemos seus mandamentos, que fomos enxertados na videira, nós fomos predestinados a sermos conformados à imagem do Filho dele. É para isso que nós estamos aqui. O que Eclesiastes fala? A única função do ser humano é adorar a Yahweh. Como é que ele quer ser adorado? Em Ruach e em verdade. É o único jeito. Não tem como. Baruch Hashem Yahuwah. Adorem a Yahweh na casa dos vivos. Além disso, esses que foram chamados de acordo com o seu propósito, o propósito dele, não pode ser o seu, isso me confunde muito. De acordo com o propósito dele, foram chamados e justificados. Sabe o que isso justifica? Eu vou ler de novo porque ficou confuso. Além disso, nós que fomos chamados de acordo com o propósito dele, fomos também chamados e justificados. Sabe o que isso significa? Que nossa salvação, redenção, limpeza, purificação e então agora essa mudança de pensamento estavam desde o princípio designadas para acontecer. Desde sempre é para rolar isso. Por isso que a religião nunca vai entender. Nunca. Por isso que os ateus nunca vão entender. Claro, salvo que Yahweh faça eles entenderem, mas até isso é uma condição que Yahweh abra os olhos. Porque aqueles que têm olhos não veem, aqueles que têm ouvidos não ouvem, aqueles que são sábios não entendem, porque aquilo que foi dado a vocês foi dado para a boca de bebês, não para os sábios e prudentes desse mundo. Tem que ter uma mudança de pensamento. Isso não ocorre da noite para o dia.
A menos que tu seja um Hanok, que Yahweh escolheu para literalmente trocar ideia com os anjos e voltar para aprender. Aí é uma exceção à regra. A menos que tu seja Yohanan, o amado, que ela falou, você não vai morrer não tô afim. Você vai ficar aqui de sacanagem no mundo, trocando ideia, comendo pão com creme, você vai ficar aí, não quero saber. 31. Não, desculpa. Continuando aqui no meu raciocínio. Ou seja, quanto mais demorarmos para nos adaptar a meditar na palavra dia e noite, escuta o que eu estou falando. É o Ruach de Yahweh falando, não sou mais eu. Ou seja, quanto mais demorarmos para nos adaptar a meditar na palavra dia e noite, isso não significa tu ficar com o livro aqui assim, ó, o dia inteiro. Não é isso. Você precisa caminhar, você precisa andar, eu preciso pedalar 1 hora por dia, vendo um podcast do Joe Rogan conversando com um biólogo. Eu preciso fazer isso. Mas o meu Ruach tem que estar pensando em Yahweh, tem que estar adorando a Yahweh, tem que estar recitando as palavras. Nem que eu fique no Shema o dia inteiro. Eu passei um tempo bem gasto. Então, quanto mais tempo a gente demorar para fazer isso, gastar o nosso precioso tempo com Yahweh, de novo, nosso do Ruach, tempo precioso do Ruach, que o corpo tem as coisas dele para fazer. Gastar o nosso precioso tempo com Yahweh, conversando com ele, adorando a ele, meditando sobre ele, mais tempo nós vamos demorar para sermos dele, com tudo que tem direito. Yahweh é um recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Não adianta buscar ele uma vez por mês. Não adianta você trabalhar uma vez por mês. Você vai receber um dia de trabalho. Se eu não... E nem o Josué me ensinou agora. Se eu não abrir o mercado às 11h30 lá de Wall Street, todo dia, eu não vou conseguir analisar direito. Se eu não ver uma reciclagem de inglês, e agora eu vou me gabar em Yahweh. Não tem uma pessoa nesse Brasil que fala inglês melhor que eu. Porque Yahweh me deu. Mas... eu estou há mais tempo que o Jonathan está vivo praticando inglês. Tem que praticar, tem que chegar na palavra o dia inteiro. O que é esse troço que ela está falando aqui? Vamos ver. Vamos pesquisar esse negócio aqui. Vamos olhar esse troço aqui. Vamos ver. O que é? Tá, beleza. Shema Yahuwah. Shema Israel. Yahuwah Elohim Yahuwah Achad. Beleza, vamos quebrar essas palavras. Vamos ver o que é. Vamos lá no Bible Hub. Vamos ficar nessa linha. Até o Rua falar. Ah, beleza, entendi. Vamos praticar, gente. Afinal, a gente já está morrendo de qualquer forma. Vamos gastar o tempinho que dá com ele, pelo menos. Se vocês não perceberam, a gente não fica mais novo por minuto. Eu estou começando a acordar, às vezes, quando meu joelho range, às vezes. Estou chegando nos 30. E sempre me disseram, quando chegar com 30, o teu joelho vai fazer barulhos que nunca fez antes. 31. O que nós diremos então a essas coisas, ó judeus líderes em Roma, que acham que sabe tudo? Se Yahweh é por nós, quem pode ser contra nós? De novo, tendo tudo, aleluia, Baruch Hashem, Yahuwah. Se todas essas coisas estiverem funcionando, se Yahweh é por nós, quem pode ser contra? Eu quero ver o capeta vir, pode mandar. Eu tenho uma espada em casa, pode vir. Se for para vir, vem em corpo. Eu quero fazer um churrasquinho diferente. 32, eu tenho espada. Eu ia dar um faqueiro para vocês, eu não tive tempo ainda. Eu tenho um faqueiro, eu tenho umas 12 facas em casa. E uma delas é desse tamanho, como vocês já viram. Além disso, eu tenho uma espada de 1,36 m. Eu quero que venham brincar. E se eu não tiver o Ruach de Yahweh, eu posso morar dentro do Pentágono. Eu vou ser atingido. Mas 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá, porque Yahweh é comigo. Isso significa que ele está aqui dentro. Se ele não estiver aqui dentro, eu posso confessar essa frase a vida inteira. Não vai ser um princípio espiritual, vai ser uma frase. Tudo existe requerimento com Yahweh. 31 de novo. O que diremos então sobre essas coisas? Se Yahweh é por nós, quem pode ser contra? 32. Aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por nós todos. Como, então, que ele não com ele... Peraí. How shall he not with him? Como, então, com Yahweh, com Yahusha, libertará todas as coisas? Não, desculpa, deixa eu traduzir de novo. É que meu inglês está falando.
He that spared not his own son, aliás, o português está falando. He that spared not his own son, but delivered him for us all. Então, aquele que não poupou o próprio filho, mas entregou o filho dele por todos nós, how shall he not with him also freely give us all things? Como que ele, Yahweh, junto com Yahusha, não nos dará de graça todas as outras coisas? Porque Matitiahu 6,33 está escrito: botem o reino de Yahweh em primeiro lugar e tudo lhes será dado. Por muito tempo eu tive dificuldade de acreditar nisso, porque eu não conseguia comprar um carro até hoje. Porque às vezes eu e ela temos que comer feijão com massa. Mas isso é culpa minha, culpa dela, é culpa nossa. Yahweh não nos deixa nunca. A gente se afasta dele. 33. Aliás, vamos pensar no 31, 32. Com tudo isso em mente, como que é possível nós deixarmos a mente carnal, o medo, a dúvida, a frustração, os padrões negativos e amaldiçoados dos nossos antepassados? Se meu pai teve depressão, eu vou ter. Se a minha mãe foi prostituta, eu também vou ser. Como que a gente deixa essas coisas conquistarem as nossas mentes? O que está acontecendo aqui é um protesto do Ruach. Ele está falando através do Shorei Shaul: acorda, gente. Chacoalhando a gente, ó. Para, gente. Ó, acorda. Ou nós somos dele, ou não somos. Não tem meio termo. Nas palavras de Yahoshua 24:15, escolham neste dia a quem vocês servirão. Ou a Baal, ou a Yahweh. Se for a Baal, sirvam de todo o coração. Se for a Yahweh, sirvam de todo o coração. Porque o Ruach HaKadosh não vai resolver a confusão de vocês. Ele vai vir para um corpo limpo. Porque se ele não vier, a casa vai estar varrida para outra coisa. E se tu tentar expulsar essa outra coisa, vai vir mais 7. E eles vão vir com pedaço de pau na mão. Não vai ser bonito o estrago. Porque aquele vai ficar pior do que antes. E a Yahusha falou, não é eu, nem o Sholiach Shaul, nem o Sholiach Moshe, e a Yahusha disse. Esse dia um Arri chegou para mim: cara, como é que eu falo nas palavras de Shaul e de Pedro que os cristãos têm que seguir mandamento? Eu falei, Yahusha disse. Melhor do que esses dois aí, Yahusha disse: quem me ama, guarda meus mandamentos. Se tu não quiser guardar o Shabat, você pode começar a assassinar, porque os dois estão na mesma lista. Simples. Eu comecei a entender que Yahweh usa as nossas personalidades. Eu não testemunho para ninguém calmo, não. Não sou assim, não consigo ser assim. Eu boto o dedo na tua cara e vou falar o que o Ruach mandar eu falar, porque agora ele está falando através de mim. Não sei se vocês perceberam. Eu estou começando a ser, eu não sou mais eu falando. Eu estou alegre. Eu traduzi 3 horas. Eu estou como se nada tivesse acontecido. O Ruach está falando. O Benael está escrevendo música pra caramba. O Yahoshua, mesmo com a internet horrível, ele não perde aquele talento. Eu não entendo como. Ele grava as músicas na cabeça. Se vocês viram as anotações dele, não tem os acordes na música. É só as letras. É o Ruach de Yahweh. Ele não permite que o negócio pare. Não deixa. O Jonathan está ensinando trading pro tio dele. É normal um rapaz da cidade ensinar algo tão complexo para um adulto? Não é normal. Nós não somos normais. Nós somos extraordinários. A minha mãe falava, eu não sou todo mundo. E agora meu pai está dizendo que eu não sou todo mundo. 33. Alguém pode trazer alguma condenação contra o povo escolhido de Yahweh? Se é Yahweh que nos faz tzadik. Em outras palavras, vocês estão com inveja? Fala com o gerente. Eu não tenho nada a ver com isso. O Sholiach sempre falou, não tenham inveja do ungido de Yahweh. Tentem ser igual a ele. 34. Quem é o único que pode condenar o povo escolhido dele? É o Mashiach que morreu, sim. Mas ao invés de nos condenar, ele nos levantou para a mão direita de Yahweh e agora intercede por nós. Tá, mas Yoshi, aqui é uma contradição que você falou antes. Pois tu disse que Yahusha condenou a gente. Calma. Yahusha condenou a nossa carne. Ele condenou o nosso veículo. Porque se o nosso veículo vai para o ferro velho de qualquer forma, está condenado. Mas ele fez isso para quê? Para mostrar o problema no motor e a gente ir lá e arrumar. Porque se o negócio não é condenado pela mecânica, como é que o seguro vai pagar o conserto? Não tem como. Isso é um princípio que serve para tudo. Se o meu PC não disser que eu estou sem memória, como é que eu vou saber que eu preciso mais? Yahusha condenou a nossa carne.
Tenham isso para sempre. Nós todos, nós não somos carne. Nós somos ruach que tem carne. Yahweh poderia ter feito a gente vir no corpo de um javali, mas ele não quis. Ele fez essa carne aqui. Mas o ruach não muda. Porque se nós fôssemos carne, quando a gente é enterrado, por que a gente fica lá e não sobe? Já se perguntaram isso? Ou bem a gente é espírito e sobe, ou bem a gente é carne e fica. E se nós somos carne, nós somos feitos na imagem e semelhança do nosso Abba. Por que eu não consigo ver Yahweh em Jerusalém com kippah brilhante? Porque se ele é carne, nós também somos. Não faz sentido. Essa é a matemática celestial. Certas coisas não bate. 35. Então, quem então separará nós do arravá do Mashiach? Será a tribulação ou a... Qual é a segunda palavra que está aí? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Coisas da carne vão nos separar do amor do Mashiach? Nós somos tão infantil assim? Todo mundo me olha no olho agora. Assim diz Yahweh. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? As coisas da carne afligem vocês? Se vocês não aguentam soldados de infantaria, como é que vocês vão fazer com os cavalos? Nós somos tão infantis assim. Quem vai nos separar do amor de Yahweh, meus amigos em Roma? Como está escrito, por vocês nós somos mortos o dia inteiro. Nós somos contados como ovelhas pro abate. Não. Em todas essas coisas nós somos mais do que conquistadores através daquele que nos amou. Em outras palavras, é por causa disso que nós somos dele. Esse é outro sinal. E hoje você está com medo de ser decapitado? Às vezes eu fico pelo Mashiach. Mas se acontecer, é mais um sinal, é mais uma cicatriz na minha armadura espiritual. É mais um sinal para o meu pai, o seu Edemar, me olhar lá em cima e falar, rapaz, tu tá forte, viu? Tu lutou. É mais um sinal. Claro, o nosso corpo treme em frente ao perigo. É natural a gente sair da frente de um carro que vai nos atropelar. Mas se for por Yahweh, é melhor que as perninhas tremendo fiquem paradas. Porque isso nos torna dele também, né? Não estou dizendo para ninguém fazer suicídio, tá? Não é isso que eu estou falando. Demônio mentiroso, não é isso que eu estou dizendo. 36 de novo. Como está escrito? Por vocês, nós somos mortos todo dia, contados como ovelha para o abate. Não, mas em todas essas coisas nós somos mais do que conquistadores através daquele que nos amou. Pois eu sou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem anjos celestiais, malachim apartados, nem principados, nem poderes, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem altura, nem profundeza, nem nada da criação será capaz de nos separar do arravá de Yahweh. Qual é o arravá? O agape, o amor incondicional de Yahweh, que está no Mashiach Yahushua Yahweh, nosso Salvador. Ou seja, nada pode nos separar do arravá do Mashiach, contanto que, calma aí, nos esforcemos todos os dias de nossas rainhas daqui para frente, Leulam Baed, para nos conformarmos à imagem do Mashiach. O que isso significa? Olhar tanto para aquele livro que ele começa a ser a gente. Ou melhor, nós passamos a ser ele. Aleluia. Alimentando nossos ruachim, ao invés da carne que perece, pois afinal, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o homem morre, mas de toda a palavra que vem da boca de Yahweh Tsevaot. Ou seja, quando o nosso homem morrer, e a gente tiver numa infinidade com Yahweh durante o primeiro governo de 1000 anos, então para sempre, nós vamos ficar comendo pizza para sempre? Não! Nós vamos nos alimentar da tiferete da palavra de Yahweh. Porque é só isso que sobra. Chegar, no caso vocês já estão em casa, mas quando a gente chegar em casa, tentem, não sei se hoje ou amanhã, ler Matityahu 5 e 6 de novo. Vai fazer mais sentido. E essa é a minha mensagem. Em nome de Yahushua HaMashiach. Aleluia! Hey!
Baruch atah Yahuwah, Baruch atah Yahuwah, Magen Avraham. Baruch atah Yahuwah, Baruch atah Yahuwah, Magen Avraham. King, helper, Savior and shield. King, helper, Savior and shield. Blessed are you, Yahuwah, blessed are you, Yahuwah, shield of Abraham. Blessed are Yahuwah, blessed are Yahuwah, shield of Abraham. Shabbat Shalom, pessoal! Shabbat Shalom! Aleluia! Deixa eu só parar a stream, que eu não sei mais como é que mexe nesse negócio. Dá um clique no mouse. Calma aí. Aí que eu tô fazendo aqui ao contrário, meu cérebro tá pensando muito.